Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Deus é bom. Mateus, capítulo 14, verso 22. Vamos ler do 22 ao 33. Aleluia. O tema da nossa mensagem é: você pode andar sobre as águas. Fala para o seu irmão: você já andou sobre as águas? Você vai entender o que é andar sobre as águas hoje. E esse é um desafio de Deus, de fé para todo crente. Todo crente precisa dessa experiência. A experiência do andar sobre as águas. Curva a tua cabeça por um instante. Fala com Deus enquanto eu estiver orando por você, pela igreja. Fala com o Senhor, clame ao Senhor, para que te dê espírito de revelação, de entendimento, para que Deus abra agora os ouvidos espirituais, para que você possa receber a semente divina da palavra de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós inclinamos o nosso coração ao Senhor mais uma vez. Nós queremos ouvir Tua voz, Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, Senhor, e ela vem para separar, meu Deus, a alma do Espírito, meu Pai, os pensamentos e os propósitos do nosso coração, juntas e medulas, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade neste lugar para continuar movendo o Teu poder, movendo as Tuas águas, em nome de Jesus. Ó Senhor, Deus, atrai o nosso coração a Ti, nos dê espírito de revelação, de entendimento, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode andar sobre as águas. Vamos ler esse texto. Esse texto é maravilhoso. Só antes de ler aqui, às vezes, eu não sei você, mas algumas vezes, não conheço tanto ainda quanto quero conhecer muito mais ainda do Senhor, mas esse texto ele dá para confundir um pouquinho com aquele outro texto de Mateus 8, onde Jesus ele está no barco dormindo com seus discípulos, atravessando lá para Genezaré. Então, não é aquele texto. Quando eu estiver ministrando, às vezes você pode lembrar daquele outro texto. Por quê? Porque eles também estavam no barco e o mar também estava agitado. Mas você vai ver que não é a mesma coisa. A narrativa aqui é outra, é outro contexto completamente diferente. Então, eu quero que a sua total atenção hoje aqui nesse texto, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. 21 dias de jejum. E no meio da batalha nós temos um inimigo, lá das trevas, que se levanta contra a igreja, que tenta resistir o propósito de Deus. E lembrando aos irmãos que o nosso alvo final é o retiro, é o encontro com Deus. Então, o que o diabo tentar fazer para parar esse retiro, para que menos pessoas vão, ele vai fazer. Para que você não se motive a levar alguém, ele vai fazer. Tentar colocar desânimo em você, tentar fazer com que você simplesmente não se posicione da forma que deveria se posicionar. Então, presta atenção nesse texto, porque ele traz algo espiritual, uma reflexão muito poderosa para nós no meio desta batalha. Amém? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Veja que Jesus ele não está junto, ele não vai. E passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. Despedido das multidões, subiu ao monte. O que é que Jesus fez, irmãos? Veja que aqui também tem batalha espiritual. A fim de orar sozinho. Ele precisava de um tempo para ele. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Guarda isso aí, isso é poderoso. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era, como que era o vento? O vento era contrário, verso 25.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Então, eles vão na frente e Jesus vai depois. Só que é inusitado esse negócio, né? Tremendo. A forma como que Jesus vai. Eles vão no barco, mas ele vai na caminhada. Jesus é poderoso. Aleluia. Olha aqui, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, sobre as águas. Olha o que acontece agora aqui. Eu quero me deter muito aqui, irmãos. Eu quero que você preste atenção para você não perder nada. Verso 26. Entra em cena aqui nós, os seguidores, os discípulos apontam para nós hoje também. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ou seja, eles ficaram com muito medo. E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, quem respondeu? Pedro é o cara, irmãos. Disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Verso 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. O que é que Pedro fez, irmãos? Ele desceu diga para o seu irmão, Pedro desceu do barco. Aleluia. E ele andou sobre as águas. Deus é maravilhoso. E foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, olha o porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Veja, no meio da batalha espiritual, o que é perigoso? Irmãos, a dúvida. Verso 32, subindo ambos para o barco, fez o quê? Cessou o vento. Verso 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, esse relato bíblico que mostra Jesus caminhando sobre o mar, sobre as águas, ele é narrado em 3 dos 4 evangelhos. E Marcos e João, que relata também esse episódio, esse fato real da vida de Jesus aqui na terra, eles são bem sucintos e eles focam, eles são objetivos em mostrar Jesus sobre as águas. Jesus acima de qualquer tempestade, de qualquer problema. Mas eu escolhi o evangelho aqui de Mateus. Mateus aqui é aquele publicano que depois se converte e vai seguir Jesus. Então, Mateus, o enfoque de Mateus aqui, o objetivo de Mateus é diferente de Marcos e de João. O que é que Mateus transmite para nós? Enquanto Marcos e João, eles focam Cristo andando sobre as águas e vindo ao resgate dos seus discípulos, você vai ver que o foco do escritor aqui de Mateus não é Cristo. O foco total aqui não é Cristo. Onde que está o foco de Mateus? Em Pedro. Se você ler, eu tive que ler várias vezes para eu tirar essa conclusão. Mateus tem um foco diferente. Mateus quer mostrar algo na vida de Pedro, irmãos, que tem a ver conosco hoje. Porque os evangelhos, cada um traz um contexto, por quê? Porque é uma somativa daquilo que Cristo quer trazer para nós. E aqui, Pedro traz uma lição para nós. Você pode olhar e falar, mas Pedro afundou. Ele olhou para as circunstâncias, sim, mas antes de afundar, o que ele fez? Ele desceu do barco, a Bíblia fala, e ele caminhou sobre as águas. E aí eu escolhi aqui, por quê, Mateus?
Porque se você fazer um paralelo entre a sua história, entre a sua vida e a vida do apóstolo Pedro, você vai ver que você teve ou tem, ou vai ter um pouquinho dele na sua vida. Muitos de nós somos impulsivos. Tem aquele impulso, né? Tomar a frente, querer fazer algo. Muitos de nós temos esse impulso de Pedro. Cara, para frente, mais sanguíneo. Senhor, se possível, eu morro com o Senhor. Ah, é o Senhor, manda eu andar. Ninguém falou nada, só ele. Ele é o cara. Não, Senhor, que isso, o Senhor não pode morrer, não. Eu morro em seu lugar. Então, Pedro, ele é meio impulsivo, mas nós também, às vezes, somos assim. Eu vou te mostrar o que é isso depois. E Pedro, além de ser uma pessoa impulsiva, ele também era alguém, às vezes, meio melancólico. Tinha altos e baixos na vida de Pedro também. Pedro era alguém emotivo também. Se você ler a história de Pedro, você vai ver que ele também era alguém emotivo. Então, alguém que era impulsivo, mas que oscilava nas suas emoções. Amém, queridos? Então, eu e você tem um pouquinho de Pedro. Às vezes você está explodindo, mas às vezes a emoção está a 1000 e você não quer fazer nada. Você fica triste e quer chorar, nega Jesus. É Pedro. Todos nós temos um pouquinho de Pedro. Sabia disso? Dá uma checada na sua vida para você ver. Se não já teve dia de você falar assim, eu não quero mais essa vida, eu vou falar para o pastor que eu não quero mais ser líder, eu não quero mais ir para a igreja, olha, tá, é Pedro. Outro dia você chega para mim, pastor, eu estou pouco liderar uma célula, me dá mais 2. Pedro. Eu orei, pastor, olha, eu fui tão intenso no jejum essa semana, em um dia só eu orei 5 horas, aí no outro dia eu oro 10 minutos. Você tem um pouquinho de Pedro, é só eu. É impossível, mas é emotivo. As emoções estão afloradas. É Pedro, irmãos. É Pedro. Ao mesmo tempo que anda sobre as águas cheio de fé, olhando para Jesus, é o Senhor mestre. Tira os olhos e olha para as circunstâncias e afunda. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Se não fosse a graça de Jesus, irmãos, onde nós estaríamos? Fala aí. Aleluia. Pedro marca aqui nossas vidas, irmãos. Então, eu escolhi essa parte. Por quê? Porque com tudo isso, Pedro deixa um grande ensinamento para nós. Pedro desceu do barco. Pedro caminhou sobre as águas, o único discípulo que mesmo agindo às vezes com esse temperamento de altos e baixos em alguns momentos da sua vida, ele era o cara que colocava o pé na água. E de fato acreditou. Agora, o que é andar sobre as águas, pastor? O que é andar sobre as águas para mim hoje? Andar sobre as águas é um desejo profundo de experimentar do poder de Deus. É algo sobrenatural, não tem a ver com essa terra. É o crente cheio do Espírito Santo que crê no milagre, que está nos 21 dias de jejum, orando e jejuando porque acredita que é possível andar sobre as águas. Então, andar sobre as águas também é viver e alcançar aquilo que pela sua força natural jamais você conseguiria alcançar. Você olha e fala, é impossível. Mas, quando você coloca diante de Deus, o Senhor move em seu favor e as coisas acontecem. Aí o que você faz? Você glorifica a Deus. Como os discípulos glorificaram. E você agradece ao Senhor. Você olha para a sua vida hoje. Eu conheço algumas histórias aqui, que estão comigo há muito tempo. E eu posso afirmar na sua vida, e já vi muitas coisas acontecendo que pela sua mão, pela sua força, jamais você conseguiria realizar. Só que às vezes, falar igual a Valéria, dá amnésia em nós. Nós esquecemos, é normal, nós todos. Você esquece do que Deus já fez na sua vida facilmente. Você esquece de onde Deus te tirou, do que Ele fez na sua casa.
da restauração da sua vida, da sua libertação, da sua cura, do seu milagre financeiro, da restauração do casamento. Tantas coisas, se eu for citar aqui, que eu olho e vejo, e eu acompanho na vida de muitos aqui. Chegou de uma forma, hoje vive de outra. Chegou com a vida destruída, hoje tem família, hoje tem prosperidade, hoje está alinhado com os planos de Deus. Aí você olha para isso, o que é isso? É sobrenatural. É sobrenatural por quê? Porque pela sua força você não conseguiria. Então, de certa forma, é uma área da sua vida que você andou sobre as águas. Aleluia, pastor. Eu quero mais, eu quero andar sobre as águas. Eu quero te convidar a crer nesses 21 dias, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Então eu quero te fazer uma pergunta, olha para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa responder, mas quero fazer você refletir comigo nessa noite. Qual é a fé? Qual é a fé que nos faz andar sobre as águas? Qual que é a fé? Quero te levar a refletir nisso. Qual é a fé que nos faz andar sobre as águas? Eu vou te mostrar 3 modelos de fé nessa noite. Apenas. Eu sei que tem muito mais referências bíblicas, mas eu quero te mostrar 3 que eu entendo que tem a ver com os 21 dias, com aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. E eu quero te fortalecer ainda mais. Primeiro, a fé que te faz andar sobre as águas é a fé que não ouve a voz do medo. Sabia que o medo tem uma voz? Você sabia que o medo fala? Eu quero te convidar a entrar no barco aqui agora dos discípulos. Vamos entrar na história aqui, no contexto, no barco com os discípulos, para entender essa situação. A Bíblia diz que Jesus falou para eles irem, não foi isso? E eles anteciparam. Jesus ficou para orar, subiu ao monte e foi orar. E a Bíblia fala que o barco já estava longe. Só que o vento era contrário. O vento era contrário. E eu fico imaginando, se o vento era contrário, para onde eles estavam indo? Será que era no destino certo? Se o vento soprava as velas, o barco era vela, você concorda comigo? Eu quero deixar uma interrogação aí na sua cabeça. O vento era contrário e eles já estavam longe. Pensa na situação. Então eu penso, você não precisa crer assim, mas pelas evidências dos fatos que acontece, que eles não estavam na direção correta. Eu quero botar aí uma pitadinha de interrogação na sua cabeça, mas vou tirar a sua dúvida. E veja só, o que acontece? Como o barco já está longe, a Bíblia fala que ele estava açoitado pelo vento a muitos estádios da terra. E o vento era contrário. Se o barco está açoitado pelo vento e o vento é contrário, eles não estavam na direção que Cristo queria que eles estivessem. Então tem algo espiritual acontecendo aqui. Jesus despede a multidão e vai para onde? Para o monte orar. Eles estão vivendo uma batalha espiritual. Então Jesus fala, vai e atravessa, mas aí o vento vem e sopra de forma contrária. Será que esse vento aqui não é uma ação do inferno? Satanás pode mover no meio da natureza, sim ou não? Para atrapalhar alguém, sim ou não? Claro que pode, claro que pode. Você sabe disso. Você sabe que o mundo jaz do maligno. Claro que pode. E ele pode usar de qualquer outra maneira para tentar impedir os planos de Deus se cumprir na sua vida. Então, como Jesus fala, vai, tem um propósito em chegar do outro lado. Mas aí o vento é contrário e tenta parar o propósito de Deus. Então fica vendo essa imagem. E aí você pode transferir isso para a sua vida, porque nós também, principalmente agora, enfrentamos muitos ventos contrários na nossa vida. Então nós somos açoitados por ondas fortes, por ventos contrários. Por quê? Como eu disse, para que nós não façamos a vontade de Deus. Para que nós não caminhamos na direção que Jesus falou, vá para o outro lado. Faça isso.
Então, o vento contrário, ele tenta tirar você da direção. Mas aconteceu algo inusitado. Enquanto eles estavam remando contra os ventos contrários, tentando ir na direção, sabe, irmãos, tentar remar contra o vento contrário é você querendo vencer na vida sem oração e sem jejum, sem ouvir palavra. É você querer pelejar sua vida espiritual no natural. Aí é tu remar contra a maré, porque pela tua força você não vai cumprir o propósito de Deus. Então, as nossas orações, o nosso jejum, o que nós nos movemos aqui, vai nos levar na direção do Espírito. Vai nos conduzir para onde Jesus quer que nós chegamos. E se o vento contrário vier te parar no meio da situação, Jesus vem no seu socorro. Porque simplesmente você está debaixo de uma palavra. Agora, presta atenção, que eu vou falar algo para você aqui. Além dos ventos contrários, a Bíblia diz que eles estavam em que horário? Na 4ª vigília da noite. Que horas que era essa, Vinícius? Entre 3 e 6 da manhã. No mar, o vento soprando contrário, a onda batendo no barco. De 3 a 6 da manhã, como que você ficaria? O barco de hoje é melhor do que o de antes. Mas tenta imaginar um barquinho de madeira com um pano lá feito uma vela, com os negócios para remar. Tenta imaginar essa cena. E aí, eles estavam sobre, além do vento contrário, eu vou te mostrar que é espiritual, havia densas trevas, era a 4ª vigília da noite, era tudo escuro. Talvez tinha uma estrela brilhando no céu, ou no máximo, se for um dia de lua, né? Um pouco de claridade da lua. É coisa que eu penso quando estou lendo a palavra. Mas poderia ter, sim ou não? A Bíblia não fala, mas poderia ser uma noite de lua, de estrela, e eles tinham ali uma certa claridade. Mas ainda assim não é o suficiente. Foi com quem que eu estava falando hoje sobre os nevoeiros que a gente enfrenta na estrada quando sai de madrugada? Quem já viu isso? Tem hora que você não enxerga nada. Eu penso que estava assim também. Por mais que tivesse uma lua, uma estrela a clarear, havia ali, Douglas, também cerração, que embaçava a visão. E aí, de repente, na 4ª vigília da noite, quem é que aparece? Jesus. E aí eles olham de longe, e Jesus vem andando sobre as águas. Irmãos, imagina essa cena. Você já sabe que Jesus andou sobre as águas, mas eles não sabiam. Eles olham, e a Bíblia diz que o que gerou o medo foi na hora que eles viram Jesus. Eles ainda não estavam com medo. Mas quando eles viram Jesus, eles não identificou quem era. E a Bíblia fala que nesse momento eles ficaram cheios de medo. E eles falaram, é um fantasma. Essa é a voz do medo, Valéria, é o fantasma. Fala para a criança, deixa ela entrar no quarto escuro. Você fala o nome de algum fantasma, de algum assustador, para você se ela não sai correndo. Você era criança, você tinha medo de alguma coisa? Eu tinha medo, sabe o que eu fazia? Eu vou falar. No dia que seu filho fizer isso, você não tenta expulsar não, porque é medo. Irmãos, às vezes eu tinha um pesadelo, eu tinha medo, eu pulava da minha cama, saía voando, ia correndo, e entrava no meio do meu pai e da minha mãe. No meio certinho. O que você quer aqui, menino? Medo. Porque às vezes o medo é tanto que você ouve vozes. Sabe? Mas isso às vezes é maligno. Isso é do inferno. E aí o escuro, eles olham o fantasma. Irmãos, isso é poderoso demais. Por quê? Porque nesse exato momento, eu acredito que Pedro, é meu, irmãos. Pedro não gritou, é o fantasma. Eu acho que deve ter sido Tomé. Não sei. Não fala quem foi. Alguns deles lá gritaram. A culpa só fica em Tomé, né? Mas eu acho que não foi Pedro. Mas por que, pastor, você pensa que não foi Pedro? Porque ele levantou e ele tomou uma ação que ninguém tomou. E aí fica o ensinamento para você. Como que vence o medo? Se o medo tentar te parar, a música que os irmãos cantaram aí, o que você vai fazer? Você vai levantar para vencer seu medo. Mas você não vai levantar de qualquer forma. Você se levanta diante de Deus. De que forma? Falando com Ele. O que Pedro fez? Vamos lá.
Vou mostrar para você não ficar com nenhuma dúvida. Mostra aí o versículo 27, 14, Mateus 14, 27 e 28. Vamos ver aqui o que acontece. Vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus falou. Vai lá. Agora, quem falou? Pedro. Então eu acredito que ele foi um dos que não gritou o fantasma. Não enfrentou o medo, na verdade, né? Vamos lá. Disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Isso aqui é um relato poderoso, porque ele vence o medo agora. Aqui ele está vencendo o medo, por quê? Ele acreditava que aquele que mandou ele lançar a rede do lado direito, onde ele tinha passado a noite sem pegar nada, e encher o barco dele de peixe, era capaz de fazer ele andar sobre as águas. A experiência do passado fez ele acreditar no presente. Jesus caminha sobre os problemas. Você concorda comigo? Então, isso me faz acreditar que esse é o caminho. Então, Pedro, ele toma uma ação, que essa ação fica de aprendizado para nós. Se levanta, meu irmão, fica com medo da vida, não. Não fica temendo as circunstâncias. Não deixa o medo te paralisar. Se tem um negócio que o diabo usa hoje em dia para parar a igreja, se chama medo. Medo de tomar uma ação, medo de liderar, medo disso, medo daquilo. Irmão, quem vai levar para o encontro? Irmão, com medo de levantar a mão. É verdade. Chama o irmão, quem quer dar um testemunho, os irmãos fogem, alguns longe. Levanta a voz para orar, vamos montar os grupos. Às vezes o medo vem, a timidez. Irmãos, como que vence esse negócio, pastor? Olha, eu sou crente cheio do Espírito Santo, e é mesmo. Você só precisa crer nisso. Agora, toma uma atitude. Muda, faça igual Pedro. Tem fantasma vindo? Tem. Tem fantasma, o povo gritou: pega, corre que lá vem o fantasma. Eu nunca vi isso na minha vida. Fica de pé diante do Senhor. Ele não sabia, mas Jesus falou: sou eu. Ele falou: então, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor por sobre as águas. Então, na hora do seu medo, toma cuidado. Não foge da batalha. Na hora do seu medo, se levanta diante dele e fala para ele: Senhor, se é da tua vontade, eu vou caminhar sobre esses problemas. O Senhor pode me fazer vencer essa circunstância de uma forma. Como que foi? Como que vence o medo? Como que vence a voz do medo? Como que Pedro fez para vencer a voz do medo? Ouviu a voz de Deus. Quando a voz do medo bradar, corre para a palavra e vai orar para ouvir a voz do Pai. O diabo coloca o medo, Deus coloca a coragem. Deus chama e fala igual Albert: seja forte e muito corajoso. Deus não vai permitir um fardo sobre a sua vida que você não possa superar, que você não possa vencer. Então é isso que Deus fala para nós. Olha, a primeira batalha aqui é essa: vença o seu medo. A fé que anda sobre as águas é a fé que não fica paralisada, mas que vence o medo, que levanta diante de Deus como um guerreiro do Senhor e fala: Pai, me dá uma palavra, manda para o Senhor ver se eu não ando. Apenas fala: está liberado, Marcos, vai fazer e eu vou te aprovar. Amém? Olha para cá, irmãos. Então, viva dessa forma, vença os seus medos, tomando uma atitude de se levantar, fechar o ouvido para a voz do fantasma, do medo. Quando gritar: ó fantasma, você é louco, que é isso? Para com isso, não faça isso, toma cuidado, é perigoso. Você vai orar para ouvir a voz de lá, ó, de Deus. Esquece a voz do fantasma, esquece a voz do medo e concentra na voz do Pai. Olha para cá, irmãos. Então é isso que Pedro faz. Essa é o primeiro tipo de fé que vence, que anda sobre as águas. É a fé que vence o medo. Segundo tipo de fé que te faz andar sobre as águas é a fé que tem uma palavra de Deus. Olha que eu acabei de falar, um ponto já entra no outro. Pedro andou, ele se levantou contra o medo, ele se posicionou, mas ele recebeu uma palavra de Deus. Jesus falou: vem. E ele só andou
porque Jesus falou, vem. Amém? Então, a fé que nos faz andar sobre as águas é a fé que tem uma palavra de Deus. Quando você quiser tentar algo impossível, não faça na sua força. Vá para a oração, aproveite os 21 dias de jejum para orar por algo que você quer fazer, por algo que você precisa conquistar. Eu não sei o que você tem buscado nesses dias, mas a maneira certa é, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção do Senhor, meu irmão. Por quê? Porque você não é um homem natural, uma mulher natural, você é crente. Gente natural é que faz as coisas de qualquer jeito, sem consultar a Deus, sem falar com o Senhor, sem orar, sem jejuar, sem buscar a direção do Espírito. Então, nesses dias, nós estamos esmurrando nossa carne para ouvir de Deus, para andar na direção que o Senhor tem para nós. Então, não seja natural, não deixe as emoções e o medo. Irmãos, eu vou esperar os irmãos cessar a agitação aí no fundo. Vamos lá. Isso. Aleluia. Glória a Deus. O bebedor da igreja é mágico. Aleluia. Aguenta um pouquinho aí, irmãos. Segura aí. Um pouquinho aí, você aguenta ficar sem tomar água 40 minutos. Aleluia. Então, irmãos, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Essa é a verdade mais poderosa do Evangelho. E como é, pastor? Buscando a Ele, a palavra de Deus. Você está ouvindo hoje. Hoje você está ouvindo a palavra do Senhor. Se posicione em ouvir, discernir, ler a palavra, se concentre nesses 21 dias. Por quê? Porque Jesus escreveu, projeta para mim João 15, verso 5. Jesus escreveu que sem Ele nós não podemos nada. Então aqui é o momento de você receber uma palavra de Deus, uma direção no seu espírito. E aproveitar esses 21 dias para estar sensível à voz do Senhor. Olha o que o próprio Jesus fala em João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Porque o que, irmãos? Sem mim nada. Não é qualquer coisa. É nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aqui transmite algo espiritual para nós que vivemos pela fé. Então, queridos, nós podemos falar muitas coisas negativas da vida de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro olhou para as circunstâncias, afundou. Você pode olhar para a vida de Pedro e ver essas falhas. Ele era um homem como nós, que também temos falhas. Agora, se é certo que ele deixa uma grande lição aqui para nós, meus irmãos. Enquanto todos os discípulos estão com medo do fantasma, ele se levanta. Mas aí ele toma uma decisão. E ele fala, Senhor, o vento está contrário. Parafraseando. Tem ondas. Existe um medo tentando tomar conta do ambiente, do lugar. Mas se é o Senhor, manda. Olha o que ele fala, irmãos. Manda eu descer, sair do barco. Mesmo na noite escura de fortes ventos, se o Senhor mandar, eu vou. Então, Pedro está ensinando para nós o que nessa noite? Volte-se para o Senhor. Não tome decisões precipitadas. Fale com o Senhor. Peça uma palavra. Senhor, mesmo que está difícil, mesmo que eu olho e não vejo nada, porque está sombrio, está escuro, o mar pode até estar agitado, o vento, meu Pai, está contra o seu propósito na minha vida. São tantas barreiras me pedindo, tantas coisas tentando me segurar, me prender para eu não crescer em Ti. Mas se o Senhor mandar com uma palavra, o diabo tem que ceder. Quando Deus manda, ninguém segura. Ninguém. Se Deus autorizou, Ele falou, se o Senhor mandar é uma ordem. Se Deus autorizou algo na nossa vida, o diabo não pode parar.
Ventos contrários, dona Wanda, não tem poder para nos parar debaixo de uma palavra de Jesus. Posso ouvir um amém? E isso é poderoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso deve ficar para nós como um grande ensinamento nesses dias. Então, veja bem, o impossível só aconteceu depois que Jesus mandou. E Pedro não pisou na água antes de ouvir a palavra. Vem. Quando Jesus falou, vem, ele desceu do barco. Amém, queridos? Isso é poderoso demais. Então não faça nada na sua própria força. Andar sobre as circunstâncias, vamos, debaixo de uma palavra do Senhor. Aleluia. Toda palavra de Deus vem acompanhada de poder e de sinais. Então não tenha medo, não viva com medo. Se Jesus mandar, se você tiver uma palavra, uma direção, vai, pisa na água. Tem milagre que só acontece quando você pisar na água. Aleluia. Então confie no Senhor. Essa é a segundo tipo de fé que vence, que te faz andar sobre as águas. É a fé que você gera no teu coração ao ouvir a palavra do Senhor. É a fé embasada em uma palavra. Amém, queridos? Terceiro tipo de fé que te faz andar sobre as águas é justamente a fé que te faz sair do barco. Eu vou te mostrar o que é isso. A fé que nos faz andar sobre as águas, primeiro foi o quê? Ouvir a voz de Deus e vencer a voz do medo. É a fé que vence os medos da vida. Por quê? Porque sempre haverá ventos contrários contra a igreja do Senhor. A fé que nos faz andar sobre as águas é a fé que tem uma direção, que tem uma palavra do Senhor. Mas, por fim, a fé que nos faz andar sobre as águas é a fé que te faz sair do barco. Cadê o tecladista? E aqui eu quero caminhar para o final com os irmãos. Pastor, o que é sair do barco? Vamos você entender isso. Sair do barco, ele aponta para algumas coisas da nossa vida hoje. Eu coloquei algo que Deus falou no meu coração, porque Pedro foi o único que saiu. Pedro foi o único que se levantou, enfrentou o medo, pediu uma palavra e saiu. Então, a fé de Pedro, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé de Pedro só foi consolidada em que momento? Quando ele estava conversando? Não, quando ele, pisou nas águas. E ele viu que ele não afundou. Ali consolidou a palavra e a fé de Pedro. Então, sair do barco é sair do lugar que limita a sua fé. Existem inimigos da fé. Existem falas, vozes, que é para calar a sua fé, que é para te parar. O barco também é um lugar de conforto. O barco é zona de conforto. O lugar de ficar com medo, acomodado. Vamos ficar aqui tudo junto. Mas aí um faz diferente, se levanta e fala, não. Eis aqui uma oportunidade de experimentar o sobrenatural. Vento forte é tempo de experimentar do poder de Deus. Sair do barco é falar para Jesus, eu acreditei na sua palavra e coloquei os meus pés sobre as águas. Amém? Realizar o impossível nunca será uma realidade na sua vida, até que você comece a se mover pela sua fé. Se a fé não te move ainda a dar um passo maior, a fazer algo que você nunca fez, você ainda está dentro do barco. E Deus está falando para você, nesses 21 dias, eu quero tirar você de dentro do barco. Você já venceu o medo, você já tem uma palavra que te direciona, mas agora atitude.
saia do seu barco. Saia do seu barco. Tem gente querendo viver coisas grandes em Deus, mas não faz nada relevante. Não que você tem que sair fazendo qualquer coisa, mas já venceu o medo. Tem uma palavra que você está esperando. Preciso fazer isso na minha vida. Está orando já faz 10 anos, mas não tomou uma atitude ainda. Enquanto você não se levantar e falar, hoje acabou, vou fazer, a história da minha vida muda agora, acabou, vou virar a página do livro agora. Enquanto você não fizer isso, não muda, você está dentro do barco. Em 21 dias de jejum de oração, Jesus está falando, sai do seu barco. Saia da zona de conforto. Faça como Pedro, não faça de qualquer jeito. Peça uma palavra. Quando o Senhor falar, vem te encorajar, você pisa. Tem muitos irmãos que ouvem direções de Deus, palavras aqui no culto, e Deus fala, filho, sai do seu barco, filho, para de viver um evangelho natural, para de andar por vista, pisa na água. Você não vai experimentar um milagre enquanto você não se jogar nos meus braços. Papai, e se eu afundar? Fica tranquilo. O problema pode afundar você, mas não eu. O problema está debaixo dos meus pés. Se ele te afundar, eu te dou minha mão. Eu te tiro de lá. Vença o medo. Busca a palavra do Senhor nesses dias, mas não fica acomodado. Saia do seu barco. Saia do seu barco. Saia daquilo que te limita. Cresça lá no seu emprego. Seja ousado. Rompa na sua profissão. Alcance novos ares. Seja o melhor aluno na sua escola, mas pisa nas águas, sai do barco. Para de viver a mesmice. O evangelho é novidade de vida. É novidade de vida. Quer te falar, a aventura da fé só começa na sua vida quando você desce do barco. Quando você desce do barco, Jesus olha e fala, realmente, ele acredita na minha palavra. Queridos, deixa eu falar algo para você. O Senhor Jesus, ele sempre vai desafiar o crente a descer do barco. Ele não faz primeiro. Ele quer que você pise na água primeiro. Ele não botou um tapete, uma ponte, preparou para falar para Pedro, agora você pode vir. Não, você está esperando uma ponte? Jesus não faz isso. Ele quer alargar a sua fé, ele quer que você experimente o sobrenatural. Pedro, a Bíblia nos mostra algo tão tremendo aqui para nós caminharmos para o final. Pedro venceu o medo numa atitude de fé. Aí ele pediu, Senhor, me dá uma palavra. O Senhor me deu uma palavra, eu enchi meu barco de peixe. Me dá uma palavra de novo. Quem já recebeu uma palavra aqui, deu certo. Pede de novo. O seu crédito é infinito, fica tranquilo. Cartão de crédito de Deus não é igual ao seu, não. Fique em paz. É infinito. Fique em paz. E aí Pedro falou, me dá uma palavra de novo. Vem. Pode vir. E ele anda. Só que a Bíblia fala que enquanto Pedro ele está com os olhos em Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele desviou um pouquinho o olhar e ele viu a onda. Acho que ele não tinha nem dado conta das ondas, mas agora ele viu e ele teve medo. O medo voltou. O que aconteceu? Afundou. Senhor, socorre-me. Coloca de pé. Coloca dentro do barco. Mas aí ele falou um negócio. Ele falou que Pedro tinha uma fé muito pequena. Por que ele falou isso? Eu vou te falar o porquê. Quando é que a sua fé fica pequena? O que voltou? O medo. O medo é um negócio terrível, irmãos. Quando você está concentrado nos 21 dias de jejum, orando, olhando para Jesus, você virou uma locomotiva. Você quer reunir todos os dias porque é prazeroso, quer orar, quer jejuar.
Acredita no sobrenatural, ora por aquilo, busca, porque os seus olhos estão nele. E quando os olhos estão nele, é motivação de fé, é para cima. Você está confiando nele. Agora, quando você resolve tirar os olhos dele e voltar para os seus problemas, e você concentra e começa a olhar, aí você desanima de novo. Aí o medo torna a voltar. Aí quando o medo volta, você começa a patinar de novo na sua fé. Mas aí Jesus está falando para nós: não fica com medo de afundar, não. Pisa nas águas, porque você se afundar, eu vou estender a minha mão. Eu vou tirar você de lá. Irmãos, as circunstâncias são imperfeitas. Acredite, são imperfeitas. Sempre haverá algo para resistir à sua fé. Sempre virá algo para parar você no propósito de Deus. Os irmãos do louvor, por favor. Fica de pé aí no seu lugar, enquanto os irmãos vão se posicionando. Acredite. Olha para cá, enquanto os irmãos vão se posicionando. Ventos fortes, ondas, são desafios, são circunstâncias da vida. O mundo jaz do maligno e você vive aqui. Albert falou que o mundo é contra tudo que você vai fazer na presença de Deus. Irmãos, o que tem de palavra contra investir na obra de Deus na internet não é brincadeira. O diabo usando boca de pessoas que se dizem pastor para parar o reino de Deus. Por quê? Se não houver investimento financeiro da nossa parte na casa do Senhor, acabou, irmãos, acaba. A igreja sempre precisou disso. E é Deus quem levanta os fiéis. Aí o que o diabo faz? Levanta pessoas para falar contra isso, para minar a sua fé, para falar, para que fazer isso? É verdade. Aí você olha para tudo que tem sido feito aqui, tantos missionários, e fala, para isso, para fazer o melhor na presença de Deus, como Davi fez, para dar o melhor, porque Ele nos dá o melhor e tudo é dele. Então tudo que nós vamos fazer diante de Deus haverá uma oposição. E tu quer ver oposição? É você tentar levar alguém no encontro, ou então você querer ir. Aí agora você vai ver oposição. Aí agora você vai ver vento forte soprar de todo lado. Todo lado, irmãos. Coisa que nunca aconteceu vai acontecer, só porque você deu o nome. Falo isso na presença de Deus, já vivi tanto isso. Aleluia. Antes de orar por você, quero te falar, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos dentro do mesmo barco. Só que nós aprendemos com esse texto. Dentro do nosso barco aqui, ó, que é a igreja, nós não vamos gritar, olha o fantasma. Você não vai colocar medo no seu irmão. Dentro desse barco aqui, você vai falar assim, ó: ei, tudo é possível ao que crê. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dentro desse barco é proibido gritar, olha o fantasma, está difícil, não vou conseguir. Seus olhos podem até ver o fantasma, mas a sua fé grita mais alto e fala, Jesus, me dá uma palavra apenas para eu vencer esse medo. Diga, vá, e eu vou debaixo da tua palavra. E a minha fé vai fazer com que eu ande no sobrenatural nesses dias. Fecha os teus olhos por um instante. O Senhor está te chamando nesta noite. O Senhor está te chamando, filho, vem. Vem, vença o medo. Vem, eu estou contigo. Não tenha medo de dar errado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consola. E o Senhor é aquele
que colocam uma mesa posta para me servir na presença dos meus inimigos. O Senhor é aquele que caminha em cima da tempestade. O Senhor é aquele que está acima dos meus problemas para vir ao meu socorro. Aleluia. Dos lugares altos o Senhor está me vendo. Dos lugares altos o Senhor está vendo o meu barco e os ventos chocando contra ele, mas o Senhor está no monte orando. O Senhor está orando por mim. O Senhor está intercedendo por mim. E eu vou vencer pela força do teu poder, pela tua palavra liberada sobre a minha vida. O Senhor está te encorajando nesses dias a viver o sobrenatural. O Senhor está te encorajando, para andar sobre as águas, em nome de Jesus, a enfrentar os ventos contrários. O Senhor Jesus está te chamando. Filho, saia da sua zona de conforto, saia do barco, saia de perto daquilo que limita a sua fé. Oh, aleluia, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Fale com o Senhor nesta hora. Onde os meus pés, diga para Ele: Senhor, eu quero vencer os meus medos. Ore, abre a sua boca e comece a orar. Fala: Pai, eu quero vencer os meus medos. te encontro no mistério, em meio ao mar. Qual tem sido o seu medo? Confiarei. O Senhor está te chamando para confiar nele nesses dias. Ao teu nome clamarei. Aleluia. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. Fale com o Senhor. E tu Ore. és meu. Fale com Ele. Fala: Pai, me dá uma palavra, me dá uma direção. Tua graça corre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Coloca a tua mão direita no teu coração. Pai Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja nesta noite. Cada um dos meus irmãos, ó Pai. Pai, nós estamos no propósito dos 21 dias de jejum e de oração. Leva a tua igreja a experimentar, viver o sobrenatural da fé. Em nome de Jesus, atrai o olhar dos teus filhos ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, leva os teus filhos a vencer os medos, ó Pai, que o inferno tem tentado colocar na vida de cada um deles. Leva eles a superar, olhando para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, atrai o olhar da tua igreja ao Senhor nesses dias. Em nome de Jesus, ó Deus, debaixo de uma palavra do Senhor,
nós vamos sair do nosso barco, nós vamos pisar na água nesses dias e vamos experimentar o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Aplauda o Senhor no seu lugar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos, obrigado pela tua palavra, pela tua direção, pelo encorajamento mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda os teus filhos do Senhor nesses dias, toca na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira, no sentimental, na vida espiritual. Pai, leva os teus filhos a superar os ventos contrários da vida. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um presente aqui nesta noite com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vai em paz. Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus.